Olá, saudações a todos. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre o SCP-682, também conhecido como Réptil, difícil de destruir. É uma das criaturas mais notórias e perigosas contida pela Fundação SCP. Esta entidade, altamente resiliente e agressiva, tem representado uma ameaça significativa para a humanidade e tem se mostrado quase impossível de conter ou destruir. SCP-682 é uma criatura grande reptiliana com uma pele resistente e escamosa e um apetite aparentemente insaciável por destruição. Ele demonstrou uma notável capacidade de se adaptar a várias formas de ataque e sobreviveu a inúmeras tentativas de destruí-lo. A Fundação SCP tem se esforçado ao máximo para manter SCP-682 contido e evitar que ele cause estrago no mundo. Um dos aspectos mais notáveis de SCP-682 é sua incrível resiliência. A criatura sobrevive à exposição de temperaturas extremas, substâncias corrosivas e até mesmo a ataques diretos de outras entidades SCP. Em um incidente particularmente notável, SCP-682 foi submetido a uma tentativa de neutralização usando SCP-173, uma estátua que só pode se mover quando não é observada. Apesar de ser espancado por SCP-173 por um período prolongado, SCP-682 emergiu do encontro relativamente liso. Além disso, SCP-682 demonstrou um alto nível de inteligência e astúcia. Ele foi conhecido por manipular seu ambiente a seu favor, usando seus arredores para escapar de contenção e evitar captura. Em uma instância, SCP-682 conseguiu romper a contenção ao manipular os sistemas elétricos em sua cela, levando a uma grande violação que exigiu esforço significativo para contê-lo. Apesar de sua capacidade destrutiva e quase imortalidade, SCP-682 não está incerto de suas fraquezas. A criatura mostrou vulnerabilidade a certos tipos de ácido, que se mostram eficazes em incapacitá-lo temporariamente. Além disso, SCP-682 demonstrou medo de SCP-999, uma criatura amigável e brincalhona, que exala uma substância que reproduz sentimentos de felicidade e contentamento naqueles ao seu redor. SCP-682 é uma entidade verdadeiramente formidável que representa uma ameaça significativa para a humanidade. Sua incrível resiliência, inteligência e adaptabilidade o tornam uma criatura altamente perigosa que deve ser tratada com extrema cautela. A Fundação SCP continua a monitorar e conter SCP-682 na esperança de evitar que ele cause destruição e caos generalizados ao mundo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.